Meus amados e queridos irmãos, irmãs, mais uma vez, eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero ler um texto da Palavra de Deus para nós fazermos uma reflexão, mais uma vez, uma reflexão acerca da Palavra do Senhor, né? E nós vamos meditar nessa tarde no texto que está em Tiago, o texto escrito por Tiago, no capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 13 até o versículo 17, que diz assim: Está entre vós alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aí finalizamos com o verso 18 que diz: E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aleluia. Queridos, nós estamos vivendo um momento em que, pelo menos na minha história, eu desconheço um outro momento que tenha sido tão necessário um envolvimento da nossa parte para com a oração e para com o Senhor nosso Deus. Enfim, precisamos estar decididos a buscar de Deus a sua infinita misericórdia num momento tão difícil como esse que estamos vivendo. Momento onde a sociedade está vivendo não apenas a pandemia do coronavírus, né, o Covid-19, mas vivendo também um problema social no sentido de complexidade, motivada exatamente por esse mal que está ocorrendo nesses dias. Ou seja, quanta gente perdeu seu emprego, quanta gente fechou a sua loja há 30, 40 dias por um decreto emitido pelas lideranças do município, do estado e até mesmo, né, do país. Enfim, estamos vivendo uma necessidade de estarmos orando, de estarmos conversando com Deus sobre essa situação que estamos vivendo. Então, queridos, nós queremos neste momento fazer uma reflexão sobre a oração. A oração, como diz o verso 13, ela é uma oração que pode ser pessoal, né? Vamos ver, está alguém, está se referindo a uma pessoa, né? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores, adore o Senhor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Então, queridos, perceba que a oração ela é pessoal, né? Pessoal. É bem certo que muitas vezes já aconteceu de alguém me procurar na igreja e dizer: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu estou vivendo uma situação tão drástica, tão terrível, que eu não estou tendo forças para orar. Pode acontecer da pessoa não ter realmente força, chegar a um ponto do sofrimento ser tão angustiante que a pessoa acaba perdendo vamos dizer assim, a força para poder conversar com Deus, para poder falar com Deus. Vamos orar. E nós oramos, né? E Deus responde à oração, como nós vamos ver, não é? No verso 14. Alguém está doente? Chama os presbíteros.
Não há coisa que mais realmente tira a força da pessoa do que uma enfermidade. E quando eu falo enfermidade, eu sempre digo para a igreja que enfermidade não é apenas uma doença física. Ela pode ser uma coisa social, a pessoa vivendo um drama social que ela está se sentindo doente. Então, chame os presbíteros. Porém, a oração não é apenas pessoal, ela é comunitária. E nós vemos isso no verso 14, né? Onde um pode orar pelo outro, né? E isto faz com que Deus também esteja ouvindo. A pessoa, quando nos procura e não tem forças para orar, então estamos prontos para usar a força que temos para buscar a presença de Deus e Ele responde. Amém? A Bíblia diz orai uns pelos outros, não é assim? Contudo, nós não podemos ficar naquela ideia de que basta apenas pedir oração. Eu vou pedir para o meu pastor orar, não é? Eu conto uma história que às vezes as pessoas acham engraçado, mas é sério, né? Tem um passarinho que chama-se pássaro preto. O pássaro preto é um dos pássaros que tem um dos cantos assim mais bonitos, né? O cântico dele é muito bonito. E quando ele fica na gaiola, então aí ele fica cantando como se estivesse pedindo para alguém soltá-lo para ele voar, né? E o pássaro preto é o seguinte: se você chegar perto da gaiola e tocar assim, vir com o dedo pertinho dele, ele vai fazer assim, olha. Então você vai ficar ali passando o dedo. Se você ficar ali 1 hora passando o dedo, ele não vai nem beber água, não vai comer, ele quer apenas o dedinho na cabeça dele, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tem gente que às vezes você chega para ele, ora, passa uma semana ele vem, você ora de novo, 2 ele vem, ora de novo, 10 ele vem, ora de novo, aí de repente você pergunta: escuta, meu irmão, esse problema que você compartilhou aí, que você está vivendo, você mesmo já falou com Deus? Pastor, eu confesso que eu não orei ainda não. Pássaro preto, né? Quer a mãozinha na cabeça, mas não quer falar com o Senhor diretamente. A oração, ela também é pessoal, como nós vimos aqui. Ela é pessoal. A pessoa tem que conversar com Deus, tem que colocar suas dificuldades, seus problemas na presença de Deus, né? A oração, ela também é algo que tem que ser feito pela fé. Veja o que diz o verso 15, né? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, queridos, a oração da fé. O que é a fé? Nós temos dito, fé, um dos versículos da Bíblia que mais realmente demonstra o que é fé, na minha concepção, um dos mais perfeitos para explicar a fé de uma forma tão assim aberta. O que é a fé? É a certeza daquilo que eu estou esperando. É a convicção, absoluta convicção daquilo que eu ainda não estou vendo. Isso é fé. Então, queridos, a oração da fé. A fé também é algo que tem que ser utilizado quando oramos, quando falamos com Deus. Amém? Então, é um outro aspecto da oração. Ainda também quero falar sobre a oração uns pelos outros, né? O verso 16, ele diz assim, olha: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Por que será que Tiago começa esse versículo primeiro chamando-nos para que confessemos as nossas culpas uns aos outros, para depois dizer, aí sim, orai uns pelos outros? Por que será? Porque é aquela coisa que nós já falamos aqui: se nós não pedimos perdão, se nós não confessamos o nosso erro, não adianta nós falarmos, porque Deus
É como se houvesse uma barreira entre nós e Deus quando há pecado, quando não foi ainda confessado diante de Deus o nosso pecado. Há um versículo bíblico lá no Velho Testamento muito interessante, não estou lembrando agora do referencial bíblico, né, onde que está escrito, mas onde Deus diz, se vocês confessarem os vossos pecados, se vocês fizerem isso, então eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. E esse sararei a sua terra, Deus está falando no sentido geral. Não apenas se a pessoa tem algum problema físico, não apenas se a pessoa tem algum problema social. Deus, quando fala em sarar a terra, ele diz, eu vou dar tudo o que vocês necessitam se vocês confessarem primeiro, reconhecerem e confessarem os seus pecados. Amém, queridos? E depois nós vemos ainda que a oração, ela pode ser num âmbito geral, por exemplo, eu estou orando pela nação. Estou orando pela nação nesses dias. Você está orando pela nossa nação? Você está orando pelo mundo? Porque tem gente que... Eu conheço vários irmãos que têm filhos morando fora, em outros países, que estão sujeitos também a essa pandemia e que precisam da nossa oração. Então nós vamos estar orando não apenas pela nossa cidade, pela nossa igreja, não apenas pela nossa cidade, não apenas pelo nosso país, pela nossa nação, mas orando pelo nosso mundo, porque realmente precisamos da misericórdia de Deus que esteja sobre a vida de todos aqueles que creem e confessam o Senhor como Salvador. Amém? E finalizo dizendo que a oração, além de ser específica, ela é respondida quando feita realmente de todo o coração. Veja o versículo 17 e o versículo 18, né, que nós lemos aqui, o 17, onde diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Em outras palavras, Elias era pecador. Só que Elias, ele estava sempre pronto a fazer a vontade absoluta de Deus. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E o verso 18 diz, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, queridos, a oração, ela é respondida quando confessamos primeiro quem somos nós, né? Confessamos a Deus. Eu sempre começo uma oração quando estou sozinho no meu cantinho, Senhor, Tu me sondas e me conheces. De longe o Senhor me conhece, então perdoa os meus pecados, limpa a minha vida, a minha alma, faz de mim o que o Senhor quiser. Mas não me deixa, Senhor, viver em pecado, não me deixa transgredir. Cuida de mim, Senhor. E agora eu vou pedir ao Senhor algumas coisas nessa oração. É assim que eu falo com Deus. Por quê? Porque se eu confesso primeiro, de coração, de alma mesmo, se eu digo, Senhor, tem misericórdia, eu não dou conta, eu não consigo por mim mesmo, mas o Senhor pode todas as coisas, porque nada é impossível para o Senhor. Então, Ele vai estar com certeza ouvindo e respondendo às nossas orações. Amém? Então, queridos, fica com essa palavra que nos orienta sobre a oração. Vamos orar? Vamos orar. Pai, eu quero em nome de Jesus colocar na Tua presença, ó Deus, mais uma vez, a minha vida. Confesso, meu Deus, ao Senhor que sou falho, mas eu quero pedir que o Teu Espírito Santo esteja agindo na vida de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo esta palavra, e que o Senhor esteja me usando mais uma vez como ferramenta, como instrumento do Senhor. Porque o Senhor é quem traz cura, o Senhor é quem traz libertação, o Senhor é quem ensina, o Senhor é quem mostra-nos o caminho que devemos seguir. O Senhor usa homens, mulheres, como ferramentas do Senhor.
Por isso eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, te agradecer, porque sei que o Senhor estará falando a cada coração através desta palavra. Assim eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?